É isso aí, irmãos, vamos lá então. Vamos compartilhar a palavra do Senhor lá no livro de Marcos. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 31. É um texto conhecido nosso, em que o Senhor tem algo a nos ensinar nessa manhã. Que nós possamos estar atentos à sua voz e prontos para sermos tratados por Ele. Marcos 7, a partir do verso 31. Amém? Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala e lhe pediram que impusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Amém. Muitas vezes nós fazemos uma leitura da palavra sem levar em conta o contexto dela, né? E esse é um texto que talvez você olhe numa primeira leitura despretensiosa e diga, mas nem tem tanta coisa assim para falar desse texto, né? Só que Jesus curou Jesus fez mais um milagre, né? Curou um homem que era surdo e tinha dificuldade para falar, meio gago, né? Normal, e as pessoas ficaram maravilhadas com isso. Mas vamos olhar um pouquinho mais atentos, né? Vamos ter um pouquinho mais de atenção. Jesus aqui ele teve 3 formas de ação para nos ensinar algumas coisas. No verso 31 e 32, nós aprendemos uma coisa muito importante com Jesus. Jesus é um Deus que nos dá novas oportunidades. O Senhor está sempre nos dando uma segunda chance de nos arrependermos. E aí você pode olhar o texto e falar assim, não entendi por que isso, por que uma segunda chance? Por que Jesus é um Deus de novas oportunidades, de segundas chances, e Ele não desiste de ninguém, mesmo que você o tenha rejeitado por algumas vezes? Como é que a gente consegue entender isso? Porque quando a palavra diz que ele subiu de Tiro e foi a Sidom, antes de voltar para o mar da Galileia, na região das 10 cidades, não era a primeira vez que Jesus estava nesse lugar. Jesus já esteve neste lugar e deixou um missionário ali. O primeiro missionário que Jesus deixou ali foi o endemoniado de Gadara. Lembra dele? Foi nessa região. Jesus já havia lá em Marcos, acho capítulo 5, se eu não me engano, ele já tinha passado nessa cidade, ele saiu do mar da Galileia e foi até Tiro e Sidom, na cidade das 10 cidades ali, em Decápolis. Encontrou um homem endemoniado, furioso, que vivia acorrentado, nu, gritando, se arranhando, se machucando. Jesus curou aquele homem, libertou ele dos demônios. Esse homem se lavou, se penteou, vestiu uma roupa, e ninguém mais dizia que aquele homem era o mesmo endemoniado.
porque ele teve um encontro com Jesus. E quando Jesus ia saindo dessa cidade, né, quando Jesus curou esse homem, os demônios ali, que tinha uma legião de demônios neles, pediram: a gente pode ir nos porcos ali? E o Senhor permitiu que fosse, esses porcos se lançaram ao mar, e os donos dos porcos ficaram extremamente bravos com Jesus, botaram Jesus para fora. Ou seja, este era um lugar em que as pessoas amavam mais o dinheiro do que a salvação. E botaram Jesus para fora: a gente não quer você aqui não, você está dando muito prejuízo. Jesus foi embora. Por isso Jesus é um Deus de novas oportunidades, que ele voltou para aquele lugar. Ele já tinha deixado um missionário, porque quando ele saiu dessa cidade, aquele antigo endemoniado disse: eu quero ir com o Senhor. E aí o que Jesus falou para ele? Não, volta para casa e anuncia a todos o que aconteceu com você. E aí, se você olhar lá no capítulo 5, verso 18 ao 20, ele vai estar dizendo isso, que aquele homem que estava endemoniado e que foi curado por Jesus, ele ficou ali e começou a pregar em Decápolis, a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades, o que Jesus tinha feito por ele. Esse foi o primeiro missionário que Jesus deixou. E aí Jesus continuou a sua caminhada, e aí ele vai para o Mar da Galileia, volta ao Mar da Galileia, e agora ele está voltando novamente para essa cidade em Decápolis. E ele poderia muito bem fazer uma viagem muito rápida. Ele poderia ter ido a Sidom e voltado para o Mar da Galileia. Mas aí Jesus ele faz o caminho mais longo. Uma caminhada que era para ser de 60 quilômetros, ela virou uma caminhada de quase 130 quilômetros. Só porque Jesus queria abençoar esse homem. Esse que nós vimos aqui. Então Jesus, a primeira forma de Jesus agir é com proximidade. Ele age com proximidade para nos ensinar que Ele é um Deus de novas oportunidades e não desiste de ninguém. Por que a proximidade? Porque Ele poderia ter ido e voltado e não ter ido até aquele lugar. Mas nós entendemos o que? Nós estudamos na sexta-feira, nos encontros nos lares, que servir é um privilégio, não é? Não foi isso que nós estudamos lá? Que servir é um privilégio. Jesus estava servindo ao Pai. O Pai queria abençoar este homem. E então o que ele faz? Filho, você tem que ir você vai ter que andar o dobro do que você está andando, para que eu possa abençoar aquele homem. E Jesus não vê problema nisso. Eu ando, Pai. Se eu tenho que andar o dobro do que eu tenho andado para abençoar alguém que o Senhor quer abençoar, amém, eu vou fazer isso. E Ele faz. Muitas vezes, irmãos, a pessoa, ou Deus vai trazer até você a pessoa que Ele quer abençoar, ou vai levar você até o lugar que Ele desejar para abençoar alguém que Ele deseja. E você, nessa situação toda, vai ser o mais abençoado, porque cumpriu a vontade do Pai. Amém? A primeira forma que Deus agiu aqui, então, foi essa. Ele se aproximou daquele homem que Deus queria abençoar, para mostrar que Deus é um Deus que nos dá novas oportunidades de arrependimento. E Ele não desiste de nós, mesmo que em algum momento da sua vida você tenha negado Jesus. Não foi isso que Ele fez com Pedro? Pedro negou, mas Deus não desistiu dele. Ele foi ao encontro de Pedro e restaurou Pedro. Deus também não desiste de nós. Deus continua nos abençoando, Deus continua investindo em nós. E não importa a distância, não importa a dureza muitas vezes do nosso coração. Para Deus, quando Ele quer abençoar alguém, não tem distância, não tem dificuldade, não tem problema que seja grande o suficiente para impedir o Deus do impossível de fazer aquilo que Ele quer. Amém? E o interessante
é que quando nós olhamos a palavra, nós vemos aqui, né, que algumas pessoas trouxeram para Jesus um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que impusesse as mãos sobre ele e o curasse. O que mais nós aprendemos com isso, né? Essa proximidade. Jesus foi até um determinado lugar, estava longe, mas ele foi. Mas também precisou que aquelas pessoas viessem até Jesus. E não só vir até Jesus, mas também precisavam ter fé em Jesus. Porque aquele lugar era o mesmo lugar que botaram Jesus para fora. E aí Jesus volta para lá, e um grupo de pessoas leva aquele homem surdo e com dificuldade de fala até a presença do Senhor. Muitas vezes nós somos levados, nós somos chamados por Deus para levar pessoas até Jesus, mas a gente precisa ter fé que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode transformar. Porque às vezes a gente leva alguém para Jesus, mas a gente acha que a pessoa vai continuar igual. Nós não temos fé muitas vezes naquilo que nós aparentamos ter. É aquela questão que até o Pedro estava falando, né, de que seja feito conforme a sua fé. Esses homens levaram aquele rapaz surdo e com dificuldade de fala, mas eles tinham que ter fé que Cristo poderia restaurar aquele homem. E aí tem um outro detalhe, irmão. Olha quanta coisa, eu só estou nos 2 primeiros versículos, hein? Que a gente passa uma leitura rápida e não presta muitas vezes atenção em tudo que envolve. Quando essas pessoas levam aquele homem até Jesus, eles querem dizer para Jesus como que Jesus deve operar o milagre. Vocês prestaram atenção aqui que eles disseram: olha, Jesus, a gente trouxe esse homem aqui, ele está com dificuldade de fala e ele é surdo. Sabe como é que você faz para curar ele? Você faz o seguinte, Senhor, o Senhor vai impor as mãos sobre ele e ele vai ser curado. É só o Senhor impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado. O Senhor entendeu? É assim que o Senhor tem que fazer. Aí a gente fica meio assim, né? Dá uma risadinha. Mas quantas vezes nós fazemos a mesma coisa com Jesus? Sabe aquela oração que você faz assim? Senhor, vai de encontro, vai lá na casa daquela pessoa que está doente e cura ela em nome de Jesus, em seu nome, né? Restaura a saúde dela lá, vai lá e restaura a saúde dela, Senhor. Senhor, vai lá, aquela pessoa lá que ela está se sentindo tão sozinha, que o Senhor possa ir lá fazer companhia para ela, possa ir lá conversar com ela, para ela poder se sentir acompanhada, que ela possa tirar o sentimento de solidão do coração. A gente não está fazendo diferente do que essas pessoas fizeram, a gente está dizendo para Jesus como que ele tem que fazer. Não é verdade? Eu estou dizendo para ele, vai lá para fazer companhia para aquele que está sozinho. Senhor, vai lá. Já ouviram aquele negocinho, a pessoa está lá com fome, você fala, Deus te abençoe. Ué, mas a pessoa está com fome. Você está ali. E aí você fala, que o Senhor abençoe essa pessoa que está com fome. Não parece um negócio uma oração meio de louco? Você está ali diante da pessoa que tem a necessidade, você fala para ela, Senhor, que o Senhor abençoe essa pessoa, e aí você vira as costas e vai embora. Nós temos esse problema, muitas vezes nós queremos dizer a Deus como Ele tem que fazer as coisas. E aí quando Ele não faz do jeito que a gente mandou, orientou, direcionou, decretou, sei lá, a gente fica meio chateado com Deus, né? Fala, poxa, Senhor, você não está me ouvindo, não? Falei para o Senhor ir lá fazer o negócio, o Senhor não fez? Aí a gente inverte, né? O Senhor está parecendo um servo inútil. Mas nem o que eu mando o Senhor não está fazendo. Olha que loucura que a gente vira, né? A gente não fala, porque a gente tem temor ao Senhor. A gente tem medo, né?
Mas é assim às vezes que a gente pensa. Eles falam, não vou orar não, porque não adianta, eu oro e Deus não faz. Irmão, Deus já está fazendo. O problema é que você não está se colocando no lugar para ser um instrumento de transformação. A forma como Deus decidiu agir no mundo é através da minha e da sua vida. Quando você fala assim, Senhor, abençoa essa pessoa que está com fome, e Ele olha para você e fala assim, você está fazendo o quê? Se eu já te levei até esse lugar para ver essa situação, o que mais que você quer que eu faça? Eu já te abençoei, eu tenho te dado dinheiro, emprego, saúde, disposição, te levei até este lugar, te deixei próximo da pessoa que eu quero abençoar, agora eu preciso que você abençoe ela, porque eu já te abençoei, e te mandei como um abençoador para essa pessoa. Ah, então era isso, Senhor, desculpa, eu não tinha entendido. Não é verdade? Às vezes a gente não consegue, parece que Deus está falando inglês com a gente, e não é. O problema não é esse. Vamos continuar para entender aqui. Olha o verso 33. Ele diz que Jesus fez o que? Ele afastou da multidão aquele rapaz que tinha um problema, que era surdo e tinha dificuldade na fala. Jesus poderia muito bem ter feito ali um milagre no meio da multidão, não é verdade? Jesus não estava fazendo isso? Jesus não tinha muito esse negócio de, vem aqui, vamos para longe da multidão para eu fazer um milagre aqui. Não, Jesus chegava lá, a pessoa no meio da multidão, tocava nas vestes de Jesus, opa, senti que de mim saiu o poder, já curei alguém, quem foi? E no meio da multidão ele chamava a pessoa, quem foi que foi curado porque tocou em mim? E as pessoas ficavam meio assim, não fui eu. E aí contava a sua história. Quantas vezes Jesus, quando ele vai e encontra um leproso, ele não chamou o leproso à parte, ele fez ali mesmo. E esse é um dos detalhes que a gente passa despercebido. Jesus tirou aquele homem do meio da multidão e chamou ele à parte. A primeira forma que Jesus agiu, no verso 31 e 32, foi de aproximar-se. A aproximação, a proximidade, foi a forma como Jesus agiu, para nos ensinar que Ele não desiste de ninguém, que Ele dá novas oportunidades e que Ele é um Deus que não faz conforme nós mandamos. Ele não vai fazer as coisas ou os milagres como nós queremos, mas Ele vai fazer do jeito dele. Essa foi a primeira parte, a primeira forma como Ele agiu, com proximidade. A segunda forma, essa que nós vamos ver aqui, que vai do 33 até o 35. Primeira coisa o que ele está agindo aqui? Com intimidade. Primeiro, proximidade. Segundo, intimidade. Por que intimidade, pastor? Porque ele queria fazer algo de especial na vida daquele homem. Mas era algo apenas para aquele homem. Por que Jesus trouxe esse homem para o canto? Você pode imaginar? Alguém aí tem alguma dica? Por que Jesus chamou esse rapaz? Vamos ficar ali, só nós dois aqui. Vocês já pararam para pensar como que deve ser a vida de uma pessoa que é surdo de nascença? E que à medida que ele vai crescendo, ele também não consegue falar. E naquela época não tinha Libras como tem hoje, né? Ele tentava falar assim. Você imagina o quanto esse rapaz não foi humilhado, né? Hoje a gente chama de bullying, né? Quanto bullying que esse rapaz não sofreu enquanto ele era uma criança, um adolescente, um jovem. Primeiro que ele não ouvia, e depois que ele não conseguia falar. Porque aquele que não ouve tem dificuldade de falar, porque ele nunca ouviu como é falar, não é verdade? Nós aprendemos a falar porque nós ouvimos os nossos pais falarem, e à medida que eles vão falando, a gente vai reproduzindo os sons que nós vamos ouvindo. Aquele rapaz não ouvia, então ele não tinha como falar. E aí você imagina que tem aqueles moleques, né, que são
da pá virada. Aí o menininho chega lá surdo e ele está conversando com alguém. O quanto ele não foi humilhado, o quanto as pessoas não riram dele, o quanto ele não se sentiu, rejeitado. Jesus, ele não queria fazer daquilo um espetáculo, porque ele já sabia que aquele homem já tinha sofrido muito por causa da sua deficiência. Então ele chama ele para a intimidade. Olha, deixa a multidão, porque a multidão não entende o que Jesus faz. A multidão não obedece aquilo que Jesus manda. A multidão não entende o milagre. Então Jesus chama aquele homem para a intimidade. Olha, vem aqui. Eu sei o que você tem sofrido, eu sei o que você tem passado. Eu sei o quanto teu coração tem sido machucado por causa dessa deficiência. E olha que coisa linda, irmãos. O verso 34, ele diz que Jesus suspirou, não é? Ele dá um suspiro. Por que Jesus suspira? Por que você suspira? Sabe quando daqueles... O suspiro, ele pode representar tanta coisa, irmãos. Uma ansiedade que não cabe no peito, uma dor profunda que te impede de respirar tranquilamente, um sofrimento, uma aflição na alma, uma angústia. O suspiro, irmãos, ele é a evidência de alguém que sofre. E Jesus estava sofrendo com a condição daquele homem. Por isso Jesus suspirou. Você lembra quando é que ele suspirou depois? Quando ele estava pendurado na cruz? Ele suspira, e no último suspiro, ele entrega o seu espírito ao Pai. Porque foi o ápice ali, o ápice da dor, do sofrimento, da angústia, da humilhação. E é interessante que ele poderia ter imposto as mãos, não poderia? Ele poderia ter feito aquilo que o povo queria. Olha, impõe as mãos sobre ele, ele vai ser curado. Ou então ele poderia só ter falado, olha, ouça, fale. Ele poderia ter falado qualquer coisa, sem precisar tocar naquela pessoa, sem precisar tocar naquele homem. Mas Jesus, ele faz diferente. Ele faz aqui os milagres, irmãos, que Jesus faz, eles não são convencionais. Não é do jeito que eu quero, da forma que eu quero ou quando eu quero. Os milagres que o Senhor Jesus faz, eles são fora da curva. Jesus vai pôr o dedo no ouvido do cara, depois ele cospe no dedo e enfia na língua do rapaz. Por que Jesus pôs a mão? Por que Jesus pôs a mão ali no ouvido e na língua daquele homem? Porque eram lugares que estavam impedidos. Eram lugares que impediam aquele homem de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Eram lugares que estavam impedindo aquele homem de ouvir e de falar. Então Jesus vai e toca nos ouvidos e depois na língua daquele rapaz. E o mais interessante é que o Marcos, ele conseguiu ver cumprir-se a promessa de Deus no ministério de cura de Jesus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 35, no versos 5 e 6, existe ali o capítulo 35 é a restauração, esperança de restauração. E o verso 5 do capítulo 35 diz, olha, quando ele vier, ele abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como cervo, os mudos cantarão de alegria, fontes brotarão do deserto e rios correrão na região desolada. Isaías 35, versos 5 e 6.
Marcos consegue ver o cumprimento da promessa de Deus no ministério de cura de Jesus. De que os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os aleijados vão voltar a andar, os mudos vão cantar de alegrias, fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. Jesus precisava estabelecer um ponto de contato com aquele homem. Por isso ele toca nos seus ouvidos. Por isso ele toca na sua língua. Assim como ele fez com o leproso. Ele toca o leproso e o leproso é purificado. Então Jesus, ele sente na intimidade toda a dor e sofrimento, humilhação que aquele homem viveu uma vida inteira. Ele estabelece um ponto de contato. Olha, vem aqui, eu quero tocar em você. Eu preciso tocar em você para que você possa ser restaurado. E é isso que o Senhor faz, Ele toca os ouvidos daquele homem. E aí Ele faz o que? Ele suspira, irmãos. Aquele suspiro é o suspiro da compaixão, o suspiro de alguém que sente a dor do outro. É muito mais do que empatia. A empatia é você se colocar ao lado de alguém que sofre. A compaixão é você trazer o sofrimento daquele outro para dentro do seu coração. É como se você mesmo estivesse sofrendo aquilo. Jesus, quando Ele suspira, Ele sente a humilhação, a dor, o desprezo de uma vida inteira, como se Ele mesmo já tivesse sofrido aquilo. E Ele suspira. E depois que Ele suspira, Ele diz uma única palavra: Efatá. É uma palavra em aramaico. E Marcos tem o cuidado de trazer para nós o que significa esta palavra, porque Jesus estava numa terra de gentios, não de judeus. Então ele diz: Efatá significa abra-se. Abra-se. E no mesmo instante, irmãos, não foi, Efatá, agora você vai para sua casa, aí daqui uns 2, 3 dias começa a fazer efeito. Você vai para casa, daqui 1 mês, 2, de repente começa você a ouvir e a falar. Não, irmãos, quando Jesus opera um milagre, no mesmo instante, a palavra diz, o homem passou a ouvir perfeitamente, e a sua língua ficou livre, e ele começou a falar com clareza. Irmãos, fala para mim, quando é que você ouviu um mudo falando e ele começa a falar com clareza? Imediatamente. Uma pessoa que nunca falou, que nunca ouviu, quando ele é tocado por Jesus, ele começa a ouvir e começa a falar perfeitamente, como se ele sempre falasse. Tem tantos vídeos na web, né? E tem um vídeo que eu gosto bastante, que ele é de uma criança que ele ouve a voz da mãe a primeira vez. Uma criança que nasceu surda e ele nunca ouviu a voz de ninguém. E aí os médicos vão, tal, e ali a criança chorando, não parava. E aí os médicos vão e colocam um aparelho auditivo na criança. E aí a mãe fala com a criança: Oi, meu amor, aqui é a mamãe. Mas no mesmo instante a criança para de chorar. E ela olha para a mãe assim: como assim? Né? Tipo, eu ouvi? E ela, mamãe? Me chamou de meu amor? Na hora a criança para de chorar porque ela ouve. Esse homem nunca tinha ouvido nada. Ele só percebia as chacotas, os risos, as pessoas apontando a cada momento que ele tentava falar. Mas quando ele passou a ter uma intimidade com Deus,
Quando Deus chamou ele para o secreto, para o lugar onde Deus opera maravilhas e milagres. E amados, milagre é um reflexo da perfeição de Deus. O milagre é o reflexo da perfeição de Deus. Para nós é algo anormal, extraordinário, porque nós vivemos num mundo caído, mas quando Jesus voltar e todas as coisas forem restauradas, o milagre vai deixar de ser algo extraordinário para ser algo normal. Viver com Jesus vai ser algo normal. Jesus iluminando tudo e todos vai ser algo normal. Você não vai ter mais o cansaço do dia e vai ser algo normal. Você não vai precisar mais dormir nem acordar. Você não vai mais precisar ter descanso para o corpo, porque esse corpo vai ser transformado e vai ser algo normal. Porque hoje, quando a gente fala de um corpo transformado, a gente pensa que é um milagre, né? Nossa, isso vai ser um milagre. Exatamente, vai ser um milagre. Para nós é algo que a gente não consegue nem imaginar. Mas Jesus voltando, isso vai ser o normal. Não vai ter dor, não vai ter mais sofrimento, não vai existir mais o bullying, não vai existir mais chacota, não vai existir mais lágrimas de choro, de desespero, de angústia, de aflição. E isso vai ser o normal, irmãos, para a eternidade. Essa intimidade que hoje nós lutamos desesperadamente para ter com Jesus, porque tudo tenta nos tirar da intimidade com Ele, essa intimidade que acontece e que muitas vezes é um milagre nas nossas vidas. Nossa, hoje eu tive um momento de intimidade com Deus que foi um milagre. Deus falou comigo poderosamente e tal e tal e tal. Isso vai ser o normal na eternidade. Jesus agiu com proximidade. Jesus agiu com intimidade. E Jesus agiu com poder, irmãos. Com poder. E quando Jesus age com poder, do verso 36 e 37, as pessoas ficam maravilhadas. Quando as pessoas veem o poder de Deus em ação, as pessoas ficam maravilhadas, extasiadas, não conseguem conter a língua dentro da boca. Porque Jesus foi, ao contrário do que Jesus fez com o endemoniado de Gadara, que ele disse: olha, fique aqui, vá para sua casa e anuncie a todos o que eu fiz, o que Deus fez na sua vida. Jesus faz o contrário agora com aquela multidão. Jesus fala para ele ordena a multidão que a multidão não conseguia conter a língua dentro da boca. E a multidão contava, espalhava os milagres, porque eles estavam admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Quando o poder de Deus está em ação, irmãos, as pessoas não se contentam em guardar para si mesmas. E aí é algo que o Senhor também nos ensina como igreja. Você tem anunciado as boas novas do reino de Deus? Você tem anunciado o que Jesus tem feito? Você tem dado testemunho daquilo que o Senhor tem feito em você, através de você ou na vida de alguém? Você tem anunciado os milagres que Deus tem revelado aos teus olhos? É interessante que o Senhor, quando Ele envia os seus discípulos, Ele diz: olha, vão e anunciem as boas novas do reino de Deus. Ele manda a gente falar, não manda? A ordem de Jesus é para que nós vivamos a palavra e falemos a todos. Mas a gente faz o contrário. Você já parou para pensar que, como nós somos difíceis, quando Jesus manda a gente ir, a gente fica. Quando Ele fala para a gente ficar, a gente vai. Quando Ele diz para a gente anunciar, a gente se cala. E quando Ele manda a gente calar a boca, a gente quer falar.
Por que que isso acontece? Porque está faltando intimidade com Deus. Por que que isso acontece? Porque talvez a gente ainda esteja surdo. Talvez nós ainda não aprendemos como nós devemos falar e nem quando. Talvez nós também estejamos cegos aos milagres de Jesus. Jesus, ele nos dá formas de viver o reino, formas de exercer o privilégio de servir. E ele nos ensina como fazer isso. Para sermos abençoadores, a gente precisa estar perto de alguém que Deus quer abençoar. E muitas vezes, irmãos, você pensa que a pessoa que Deus quer abençoar está tão longe de você, e às vezes ela está sentada do seu lado. Às vezes ela mora na casa onde você mora, ou do lado dela. Às vezes ela trabalha no mesmo lugar que você. Às vezes você fala com essa pessoa todos os dias, e você ainda não entendeu que Deus quer abençoar essa pessoa através da sua vida. E aí você só diz, não, essa pessoa é uma cobra. Não tem jeito. Isso vai para o inferno, essa peste. Né? Mas lembre-se de que Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus não desiste de ninguém, Ele não desistiu de você. E por que você já está condenando o outro? Você diz que o outro é uma peste, é uma víbora, é uma cobra. Talvez você seja. Porque você está cego. E não está enxergando o que Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer fazer milagres e maravilhas. E quer usar você para isso. Quer usar você como um abençoador, uma abençoadora. Mas você talvez esteja com o coração duro. E Deus talvez precise tocar no seu coração nessa manhã. Talvez, olha, os ouvidos estejam surdos. Os olhos estejam cegos. A boca esteja muda e o coração esteja duro e talvez a mente vazia. Olha só quanta coisa numa pessoa só. Você sabe que mente vazia é a oficina do diabo, né? Não é isso que o ditado fala? Então você precisa encher a sua mente com alguma coisa. E Filipenses fala que a tua mente tem que estar cheia de tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Isso deve ocupar a sua mente. Se o seu coração está duro, ore ao Senhor que Ele vai te dar um novo coração. Peça que Ele toque no seu coração nessa manhã. Eu creio que Ele pode fazer isso. Eu estou falando para você fazer porque eu creio. E se for para ser feito conforme a minha fé, irmão, vai sair daqui todo mundo uma manteiga hoje. O coração vai estar molinho, molinho. Os olhos vão estar totalmente abertos. Os ouvidos totalmente aptos a ouvir a voz do Senhor. A boca vai estar com a língua solta, mas não para fofocar, nem para contar da vida dos outros, mas para anunciar os milagres que Deus tem feito. E vocês vão sair daqui, irmãos, e eu creio nisso, vocês podem sair daqui hoje com os olhos realmente curados, para enxergar os milagres que Deus faz e ainda há de fazer em você e através de você. Porque o Senhor fala em Mateus 6 que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, mas se eles forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E quando Jesus age com poder, irmão, você já parou para pensar que você é chamado para agir com poder também? Esse mesmo poder que Jesus usou, você também pode usar e eu também posso usar. Pastor mentiroso da bexiga, né? Fala, pastor, não fica nem vermelho falando uma mentira dessa. Jesus curou um cara lá que era surdo e mudo, o cara falou. Jesus curou homens cegos e a pessoa pode enxergar. Não, você está falando que Jesus levantou um morto e você está falando que eu tenho esse mesmo poder? É, irmão, estou falando. Talvez você não acredite em mim, mas você não tem que acreditar em mim, porque eu sou um ser humano como você, tenho muitas falhas como você, mas você não precisa acreditar em mim, mas você precisa acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, abre aí,
É para abrir, hein? João 14, verso 12. Você não quer acreditar em mim que você tem o mesmo poder que Jesus tinha para fazer milagres e maravilhas? Você pode não acreditar em mim, mas você precisa acreditar na palavra. Agora, se você não acreditar em mim na palavra, aí é um outro problema. Você precisa se converter. Né? João, capítulo 14, verso 12. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Aí tem crente que é picareta, né? Senhor, eu preciso de um carro novo. Eu quero um emprego novo, que eu ganhe o dobro do que eu ganho trabalhando metade do que eu trabalho. Irmão, não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está falando para você ser uma bênção, para você ser um abençoador, uma abençoadora. Jesus quer te dar poder para que você faça as mesmas obras que Jesus fez. Você viu Jesus pedindo emprego? Você viu Jesus pedindo comida para ele? Você viu Jesus pedindo: Senhor, dá uma casa, eu preciso de um palácio, porque eu sou filho do rei. Eu preciso viver num palácio, eu preciso ter todo o conforto, eu preciso ter servos e servas que me sirvam. Em algum momento você viu Jesus pedindo isso? Não, irmãos. O poder que operou através de Jesus foi para ser bênção na vida de outras pessoas. Dificilmente você vê Jesus pedindo algo para ele. Quando ele pede ao Pai, ele intercede em favor de um cego, ele intercede em favor de um mudo, ele intercede em favor de um surdo, ele intercede em favor da multidão que está perdida como ovelha sem pastor. Ele intercede por uma mãe que está enterrando o seu único filho, para que aquele filho volte à vida. Ele intercede por um amigo chamado Lázaro, porque a multidão ali estava sofrendo por causa do poder da morte. Então Jesus diz o nome de Lázaro e fala para ele sair do túmulo. Quando ele está pendurado na cruz, ele intercede ao Pai, não por ele, mas pela multidão, para que o Pai os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E por que as nossas orações são simplesmente para pedir bênçãos materiais? Bênçãos, ó Senhor, faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Deus quer curar pessoas, Ele quer curar, mas Ele vai usar você para isso muitas vezes. Não quer dizer que todas as vezes que você vai orar por alguém para que a pessoa seja curada, ela vai ser curada. Porque acima do dom de cura que Deus pode usar você naquele momento, existe um propósito maior de Deus na vida daquela pessoa. Então você pode muitas vezes, irmão, você pode sair daqui hoje, se você sabe que tem alguém enfermo, você pode visitar aquela pessoa e não mandar Deus ir. Se eu vai lá na casa do fulano e cura ela, cura ele, não, você pode sair daqui hoje e ir lá na casa dessa pessoa. Você pode impor as mãos sobre essa pessoa e ela pode ser curada, se for propósito do Senhor. Você pode hoje, meu irmão, minha irmã, orar ao Senhor por algo que te prende. Talvez você ainda seja escravo de alguma coisa. Talvez algo ainda esteja escravizando a sua vida. E o Senhor pode dizer para você: Efatá, abra-se. Abra-se para que você possa ser livre dessa escravidão. Talvez você seja escravo da pornografia, e é só você que vai saber disso, porque uma pessoa que é escravo de determinados tipos de pecado, é só Ele, Deus, que sabe. E isso fere o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Talvez você seja escravo do álcool, das drogas, talvez você seja escravo de pensamentos maliciosos, talvez você seja escravo da fofoca.
da mentira. Talvez você seja escravo da preguiça. Talvez você seja escravo do seu trabalho. Talvez você seja escravo do dinheiro. São tantas as possibilidades de escravidão e pecado que nós estamos predispostos a sermos, irmãos, que nessa manhã Deus quer tocar na sua vida, neste lugar onde você sabe que está o seu pecado, que te escraviza, que te humilha, que te impede de buscar o Senhor. Ele quer tocar nesse lugar hoje. Ele quer tocar na dureza, às vezes, do seu coração. Ele quer tocar na sua família. Ele quer tocar no seu casamento, que talvez não esteja bom, que seja um casamento que precise ser restaurado, e Ele quer tocar nesse casamento. Ele quer libertar o seu marido, Ele quer libertar a sua esposa nessa manhã. Ele quer libertar os seus filhos, os seus pais. Ele quer ter intimidade com você, para tocar neste lugar. E Ele se aproxima de nós, Ele está aqui. A palavra do Senhor diz que onde dois ou mais estiverem, Ele se faz presente. Ele está aqui. Em Apocalipse diz que o Espírito Santo, Ele anda no meio da igreja e dentro da igreja, para curar, para restaurar, para restabelecer, para libertar, para dar nova vida, para exercitar a cura, manifestar a cura e a libertação. Ele quer fazer. Mas será que você está pronto para que Ele faça isso em você e através de você? Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Mas será que você está pronto, você está pronta para Deus fazer o impossível na sua vida? Às vezes, irmãos, nós oramos ao Senhor: Pai, manda mais pessoas para essa igreja, manda mais gente para essa igreja para ouvir a palavra, manda mais... Mas será que nós estamos prontos para receber mais pessoas? Quantas pessoas não estão feridas, doentes, assim como esse homem estava? E talvez você conheça gente desse jeito. Alguém aqui conhece pessoas que estão dessa forma, que estão passando por essas dificuldades, por esses sofrimentos? Eu tenho certeza que você conhece. E aí você precisa agir como aqueles homens que trouxeram o mudo e surdo até a presença de Jesus. Por que você não está trazendo essas pessoas? Talvez a sua fé seja pequena, de que o Senhor pode transformar essas pessoas, que pode curar essas pessoas. Talvez o seu coração esteja duro. Talvez você tenha vergonha de convidar a pessoa para estar na presença de Jesus. Talvez você ainda tenha vergonha de anunciar as boas novas. E por isso, você não leva essa pessoa para ouvir de Jesus, ou você não fala de Jesus para essa pessoa. Deus está aqui e Ele quer tocar no seu coração. Ele quer tocar nas áreas da sua vida que tem passado por impedimentos. No caso deste homem, a mudez e a surdez. Jesus tocou. Este homem já não é mais mudo e nem surdo. Ele ouve perfeitamente a voz e ele fala, como quem sempre tivesse falado. Quando nós olhamos para as igrejas, irmãos, muitas vezes nós vemos muita gente surda, muda, cega, com o coração duro ou com a mente vazia. Às vezes tem uma pessoa que tem tudo isso. E às vezes isso está distribuído. Tem gente que não fala de Jesus de jeito nenhum, parece que é mudo mesmo, não consegue falar. E ele fala, pastor, é timidez, tipo Moisés, né? Eu sou pesado de língua. Deus pode curar, Deus pode parar com isso na sua vida. Mas você precisa ter fé que Ele pode fazer. Tem gente que ouve e não consegue falar. É por causa disso, irmão. Quando eu vejo Paulo e quando eu vejo Jeremias, que são dois que deram testemunho, quando eu tentei parar de falar de Jesus, quando eu tentei parar de falar dos milagres que Deus faz, quando eu falei, não, eu estou sofrendo muito por pregar a palavra, eu vou me calar, não vou falar mais também. Tanto Jeremias quanto Paulo disseram que o coração ardia, fervia, pegava fogo, era como um incêndio dentro deles. E eles não conseguiam.
Eles tinham que anunciar, eles tinham que pregar, eles tinham que dizer para todos o que Deus estava fazendo. E por que nós não conseguimos fazer isso? Olha a multidão, irmãos. Tudo que ele faz é maravilhoso e não conseguiam parar de dizer. Saíram dali, foi na venda comprar alguma coisa. Rapaz, mas você já viu o que Jesus fez hoje? Ele curou um cego, ele curou um mudo ali, O menino era mudo, nunca falou nada. Só falando, porque era surdo também. Jesus curou o rapaz. Ele botou o dedo no ouvido do homem, passou o cuspe no dedo, depois botou na língua dele, e rapaz, curou. Olha, você não acredita? Vem ver. Vamos lá. Deus, Ele abençoa cada dia de vida que você tem. E lhe permite viver para a glória dEle todos os dias. Será que você tem vivido para a glória de Deus? O que tem te impedido de ser um abençoador na vida de alguém? E aí é para você refletir. Esse homem era mudo, ele era surdo e tinha dificuldade para falar, porque nunca tinha ouvido nada. Mas e você? Nós, como igreja, qual a nossa dificuldade? Jesus está aqui hoje e Ele quer colocar o dedo na sua dificuldade. Nesse lugar aí que você sabe onde é. Eu não sei, mas você sabe. Nós sabemos os lugares que Deus precisa tocar na nossa vida para a gente ser liberto realmente. Esse é o silêncio que constrange. É bom esse silêncio. Eu gosto dele. Porque muitas vezes nesse silêncio é o momento em que Deus está ali, incomodando você. Porque você está esperando eu falar alguma coisa. Eu não vou falar nada. Eu quero que Deus fale com você. É nessa hora que as lágrimas começam a correr. Porque nós ainda não somos quem Deus quer que nós sejamos. E nós sabemos que é por causa de algo que está escravizando a nossa vida, o nosso coração. E Deus só vai libertar você disso se você abrir a boca e falar para Ele. Se você pedir para Ele, Ele vai fazer conforme a sua fé. Porque esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que opera em mim e em você, para a glória do nome dEle. Graças te damos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós, conforme diz Efésios 10. Esse poder que opera em nós, para a glória de Jesus e não para a nossa glória. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nos reinos celestiais, para que possamos viver uma vida para a glória do teu nome, sendo abençoados e sendo abençoadores de pessoas. O Senhor sabe aquilo que nos impede. O Senhor sabe aquilo que nos limita. O Senhor sabe as pessoas que o Senhor quer abençoar. Então eu oro ao Senhor nesta manhã, que o Senhor revele, Senhor, aos nossos olhos, cure os nossos olhos para que nós possamos enxergar as pessoas que o Senhor quer abençoar através das nossas vidas. Eu oro ao Senhor, Deus, que abra os nossos ouvidos e destrave as nossas bocas, nossa língua, para que a gente possa ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo falando conosco, e que nós possamos anunciar as boas novas do reino de Deus, pregar o Evangelho com palavras, com a nossa vida. Eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus, que toda a mente vazia ou poluída seja limpa e cheia da Tua palavra. Que todo o coração duro, cheio de malícia, cheio de inveja, de rancor, de angústia, de desprezo, que todo o coração ansioso, Senhor,
Lance sobre ti toda a ansiedade. Lance sobre o Senhor tudo aquilo que tem ocupado espaço na sua vida e que não vem do Senhor, para que esse coração seja esfarelado, Senhor, pela tua poderosa mão. Essa mão que mede os mares com apenas a concha de uma das mãos, de um Deus poderoso, essa mão possa pegar o nosso coração nessa hora e esfarelá-lo com toda a dureza que ele tem, e que nós possamos receber um novo coração. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a fazer o teu querer e a tua vontade. Um coração, Pai, que não encontre dificuldades para abençoar, dificuldades para fazer a vontade do Senhor. Um coração que não busque desculpas para não obedecer a tua voz, mas um coração que esteja sempre pronto a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para fazer o teu querer e a tua vontade. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje, no decorrer desta semana e até a volta de Jesus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.